E aí, pessoal, beleza? Pensa só, 15 anos, um único cara no poder. Nesse tempo, o Brasil foi completamente redesenhado, pro bem e pro mal. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender a Era Vargas. Olha, é importante a gente sacar que a Era Vargas não foi uma coisa só, um bloco único. Ela foi cheia de fases, cada uma com sua cara, com avanços, recuos. É uma verdadeira jornada. E a gente vai passar por cada etapa dela, desde a revolução que botou o Getúlio no poder até o momento em que ele caiu. Ah, e se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Então, para a gente entender como Vargas subiu, primeiro a gente precisa entender o que estava desmoronando. Antes dele, o Brasil vivia a chamada República Velha. E quem mandava em tudo? Basicamente, as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Naquela famosa política do café com leite, sabe? Eles se revezavam no poder, num esquema bem amarrado. Só que esse esquema começou a ruir. Foi uma coisa atrás da outra. Primeiro, uma rasteira política. O presidente Washington Luiz, que era de São Paulo, em vez de apoiar um mineiro, como mandava o acordo, apoiou outro paulista. Minas Gerais, claro, ficou isolada e furiosa. A resposta? Os mineiros se juntaram com outros estados e criaram uma aliança liberal com Getúlio Vargas na cabeça. Para piorar tudo, a crise de 1929 quebrou a Bolsa de Nova York e o preço do nosso café despencou, gerando um caos econômico. E aí veio o estopim, o assassinato de João Pessoa, que era o vice na chapa do Vargas. Pronto, o barril de pólvora estava aceso. E a bomba estourou. Em outubro de 1930, uma revolução armada tirou o Washington Luiz do poder. Getúlio Vargas marcha para o Rio de Janeiro e assume a presidência. Era o fim definitivo da Primeira República. Com Vargas no poder, a gente entra na primeira fase, o governo provisório. A missão dele era muito clara: desmontar aquela velha estrutura de poder que ficava na mão dos estados e concentrar toda a autoridade no governo federal, lá no Rio. E ele foi com tudo, não brincou em serviço. A primeira coisa, rasgou a Constituição de 1891. Depois, fechou o Congresso Nacional, as Assembleias dos Estados, as câmaras municipais, tudo. No lugar dos governadores, ele nomeou interventores federais, gente da confiança dele. Mas, ao mesmo tempo, ele já mostrava uma nova cara para o governo, criando ministérios importantíssimos, como o do Trabalho e o da Educação. Mas é claro que essa centralização toda não ia ser aceita de boa. São Paulo, que tinha perdido o poder, ficou inconformado. O resultado foi uma guerra civil em 1932, a Revolução Constitucionalista. Militarmente, os paulistas perderam, mas, politicamente, eles conseguiram uma vitória gigante. Forçaram Vargas a convocar eleições para uma nova Assembleia Constituinte. E essa pressão paulista leva a gente para a segunda fase da Era Vargas, um período constitucional bem curto e super tenso. De um lado, uma nova Constituição que trouxe avanços sociais incríveis. Do outro, o país rachado, mergulhado numa polarização ideológica radical. E olha, essa Constituição de 34 era muito avançada para a época. Sério mesmo. Foi nela que as mulheres finalmente conseguiram o direito de votar. Direitos trabalhistas que hoje parecem básicos, como jornada de 8 horas e férias pagas, foram garantidos por lei. Foi um salto de modernidade para o Brasil, sem dúvida. Só que, por trás desses avanços, o clima político estava pegando fogo. De um lado, a gente tinha a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era de direita e se inspirava abertamente no fascismo europeu. Do outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era uma frente de esquerda, com comunistas e socialistas. O Brasil estava literalmente dividido entre dois extremos. Em 1935, a ANL tentou tomar o poder à força. Esse levante armado, que ficou conhecido como Intentona Comunista, fracassou feio, mas para o Vargas foi a desculpa perfeita. Ele usou a tentativa de golpe para endurecer o regime, prender e perseguir opositores e, claro, preparar o terreno para o que ele realmente queria fazer. E o que veio a seguir? Um autogolpe. Em 1937, com a desculpa de combater o comunismo, Vargas cancelou as eleições que iam acontecer e instalou uma ditadura escancarada no país, o Estado Novo. O Estado Novo, na essência, era um regime autoritário. Acabaram os partidos políticos, o Congresso foi fechado de novo, Vargas impôs uma nova Constituição que dava a ele poderes praticamente absolutos. Era ele quem mandava e ponto final. O controle era total e amarrado em 3 pontos principais. Primeiro, a nova Constituição, que foi apelidada de Polaca, por ser inspirada na Constituição fascista da Polônia. Segundo, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava jornais, rádios, tudo, e ao mesmo tempo construía a imagem de um Vargas de herói.
E terceiro, o DASP, que modernizou a administração pública, mas também garantiu que tudo estivesse sob o controle rígido do governo. E a propaganda, gente, funcionava demais. O DIP martelou sem parar na imagem do Vargas como o pai dos pobres, o grande protetor dos trabalhadores. Eles usavam muito o rádio para isso, especialmente com o programa A Hora do Brasil, que chegava no país inteiro. Ao mesmo tempo em que controlava tudo, o regime investiu pesado na industrialização do país. A ideia era diminuir nossa dependência de produtos importados. E o resultado foi impressionante. Em 1940, o Brasil já tinha cerca de 50 mil fábricas. Foi um salto industrial gigantesco. Mas olha que ironia do destino. O que começou a selar o fim da ditadura de Vargas foi um evento internacional. A Segunda Guerra Mundial criou uma contradição que ficou simplesmente impossível de sustentar. Pensa bem, como é que o Brasil podia mandar soldados para lutar contra ditaduras fascistas na Europa, enquanto o próprio Brasil vivia sob uma ditadura? Essa pergunta começou a ficar cada vez mais alta e incômoda aqui dentro. Não fazia sentido. E a participação do Brasil na guerra não foi pequena, não. Mais de 25 mil soldados, os nossos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, lutaram com muita bravura lá na Itália. Quando a guerra acabou e os aliados venceram, a pressão interna pelo fim do Estado Novo ficou insuportável. E aí não teve mais jeito. A oposição cresceu e os mesmos militares que ajudaram Vargas a dar o golpe em 1937 agora exigiam a saída dele. Em outubro de 1945, Getúlio Vargas foi forçado a renunciar, terminando um período de 15 anos seguidos no poder. Olhando para trás, a jornada foi intensa, né? Começou com uma revolução em 30, passou por uma constituição supermoderna em 34, depois veio o golpe e a ditadura do Estado Novo em 37, a entrada do Brasil na Segunda Guerra, e tudo isso culminou na queda de Vargas em 45. Foram 15 anos que, sem dúvida nenhuma, transformaram o Brasil. E no final das contas, fica aquela grande questão. Afinal, quem foi Getúlio Vargas? Um herói modernizador que criou leis trabalhistas e industrializou o país? Ou um ditador oportunista que acabou com as liberdades e perseguiu opositores? A verdade é que o legado dele é super complexo e gera debate até hoje. E para você, qual a sua opinião sobre isso?